Bom dia, povo de Deus. Bom dia, pastor. Depois da celebração de 126 anos, eu penso que o povo está mais alegre pela idade que essa igreja já alcançou. Aleluia. Amém. Agora, por nossa parte, a questão era: qual seria a mensagem depois de 126 anos? Ao longo da semana, vamos pedindo ao Senhor. No meio da semana, tivemos um estudo sobre a diversidade e a função dos dons. Então, veio-me a ideia de fazer uma interligação nesse estudo para agora a pregação. Oremos ao Senhor. Te rendemos graças ao Pai pelos minutos que o Senhor me concede. Reconheço que somos um homem fraco e indigno da sua presença. Usa-me como instrumento das suas mãos. Prepara o seu povo para que receba essa mensagem como alimento espiritual, como exortação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nos anos 80, aqueles que já ouviram falar do ministro Manuel Pedro Pacavira, ministro da Agricultura, eu me encontrava numa oficina e ele estava a fazer as suas visitas de uma província para outra. Quando ele chega na nossa oficina, no Ministério da Agricultura, fez as suas visitas e chegou onde eu me encontrava com o meu mestre. Era um português. O senhor é cooperante? Sim, sou cooperante. Tivera feito essa pergunta ao português. E quando ele chegou para mim: ô jovem, você era JP lá? Eu disse: não, ainda não sou ministro. Então provavelmente você pode ser da FLEC. Ele disse: não, para ser da J, não é quem quer, mas aquele que merece. Aquele que merece. Ele que merece. Mas o que vamos ter esta manhã, o dom do Espírito Santo, não é aquele que quer, mas aquele que Deus te dá. Aleluia. Amém. Deus é soberano na distribuição dos dons espirituais. Não é o dom que eu desejo, não é o dom que a irmã quer, não é o dom que o irmão quer, mas o dom que o Espírito Santo, na sua soberania, entende para te dar. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo encontrava-se em Éfeso. Tinha recebido uma carta, um conjunto de problemas da igreja de Corinto. E então, nessa primeira carta, ele entendeu responder àqueles problemas. Só que Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade habitada por judeus, gregos, romanos, indivíduos da Síria, indivíduos do Egito. Quer dizer, uma igreja de diversidade étnica. Uma igreja jovem com vários problemas. E o apóstolo Paulo tinha que responder a essa questão. Havia vários problemas. Problemas sociais, problemas litúrgicos, problemas políticos. A igreja estava quase a se dividir. E então, Paulo, nesse capítulo 12, entende dizer o seguinte: olha, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não gostaria que vocês continuassem na ignorância. A semana que termina, o pastor estagiário falou da diversidade dos dons
e a função do dom. Nós, quando olhamos para o nosso corpo é um só, mas tem vários membros, e cada membro tem dentro de nós a sua função. E Paulo usa essa analogia para levar um certo entendimento dos dons espirituais para essa igreja que se encontrava em Corinto. No versículo 1, vou repetir, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ignorância não ajuda. A ignorância não ajuda? A ignorância não ajuda? Não ajuda. Estão entrando sempre em conflitos por causa da ignorância. E então Paulo agora quer mostrar que de facto a diversidade dos dons é o mesmo Espírito que dá. A diversidade de ministérios, o Senhor não é outro a não ser Jesus Cristo. Então, essa manhã, quero falarmos da soberania de Deus na distribuição dos dons. Vamos utilizar apenas 3 perguntas. A primeira pergunta: o que é dom espiritual? Dom espiritual é a capacidade que Deus dá às pessoas que se convertem, são batizadas e são integradas na igreja. Uma capacidade para o serviço de Deus. Cada membro recebe pelo menos um dom. É mediante esse dom que ele deve servir o nosso Deus, ou o Senhor. Quando Paulo falava aos Romanos capítulo 12, versículo 3 até 8, lá ele explica que o dom é dado pela graça, não é algo que se compra. O dom é dado pela vontade de Deus. O dom é dado pela soberania de Deus. Cabe ao indivíduo, ao membro que recebeu o dom, exercitar esse dom para o bem de si mesmo, mas também para o bem coletivo. É para ajudar a igreja. E, queridos irmãos, quando realmente nós somos integrados na igreja, assim como ouvimos que sábado haveria reunião dos recém-batizados, é o momento já de começar a conversar com aqueles que são integrados na igreja. Em que área de trabalho da igreja a pessoa sente sede e fome para trabalhar? É ali onde está a inclinação da pessoa. Infelizmente, Igreja Evangélica de Angola, 126 anos de idade, fala de dons, mas não tem tido cuidado quando há manifestação dos dons. E também, como que não bastasse, na sua liturgia, não tem um lugar onde realmente ela abre a margem para falar da manifestação. Nós, a nível da escola de teologia, a cada ano, quando os alunos terminam, nós damos um pequeno relatório. E já dei para o estagiário. Ao longo dos 4 anos, queremos observar qual é a área do dom, para que no fim possamos dizer: sim, esse estudante esteve ao nosso lado, demos o exercício, demos as lições. Nós, como homens, estamos a observar que ele tem provavelmente esse dom, para que a colocação esteja do lado do seu dom. Mas não há alinhamento entre a escola de teologia e a direção geral, porque a direção geral sempre entende colocar a pessoa onde eles acharem conveniente. Dali nós nos limitamos. O mais importante para nós é termos feito ou é fazermos o nosso trabalho. Isso é na escola de teologia. Na igreja, quando são batizados, depois do batismo, então começa a conversar com esses que são integrados na igreja para descobrir os dons
para que o irmão que está como evangelista não continue sozinho como evangelista. Aquele que é diácono não continue sozinho na diaconia. Aqueles que estão em determinadas comissões de trabalho não continuam os mesmos. Antes, pelo contrário, à medida que a igreja vai crescendo, novos dons espirituais estão sendo integrados na igreja de Cristo. Isso é o dom espiritual. Há diversidade de dons. Nós na igreja falamos de dons, mas como o problema que temos é diferente do problema dos hospitais, quando estou doente e me apresento no hospital, a enfermeira, quando está mexendo isso aqui, o que é que ela quer fazer? Quando ela está fazendo assim, o que é que ela quer fazer? E coloca onde? Aonde? No sovaco, para depois detectar se há febre ou não. Agora, quando na igreja alguém está gesticular, o que é que fazemos? Tira, oh, leva, diabo, evangelista, leva. Está atrapalhando muito. A igreja não está tanto preparada para lidar com as manifestações do Espírito. No consultório, basta aplicar. Felizmente a medicina tem. Quando aplica, vai detectar de facto tem febre. Então vai fazer análise para ver se tem paludismo ou qualquer outras coisas. Mas na igreja, como não temos esse termômetro, falta-nos o discernimento. Então a tendência é dizer, não, está a atrapalhar o culto, pega, leva lá fora para procurar saber o que a pessoa tem. A igreja, como IEA, não está preparada para lidar com as manifestações espirituais. Para que serve o dom? O dom serve para instruir, para consolar, para capacitar a pessoa para o trabalho de Deus. Uma pessoa que tem um dom tem a capacidade de servir ao Senhor. Eu não sei, o irmão, desde que fosse integrado na igreja, qual é a área do seu dom. Ah, não, eu estou a cantar na igreja, estou a cantar no coro. Sim, senhor. Há a possibilidade de 2, 3, 4 dons para servir ao Senhor. No versículo 11, o que lemos? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Aqui está a soberania de Deus na distribuição dos dons. Não é o dom que você quer. Se fosse cada um escolher, provavelmente eu quero aparecer e iria escolher o dom de milagre, o dom de profecia. Sempre que alguém se aproximasse de mim, você tem problema disso e daqui. Você falta pouco. Você não tem marido. Daqui a 3 meses, alguém vai aparecer. Dali, somos reconhecidos, somos procurados por causa de quê? Do dom espiritual. Quero aparecer. Mas dentro da vontade de Deus, Ele dá o dom que Ele quer te dar. E você deve servir de acordo com o dom que Ele dá. E tendo esse dom, não é motivo de se orgulhar. Não é motivo de comercializar. Não, o teu problema é grave. Me dá 20 mil quantos. O teu problema vai ter solução. É assim que está escrito? Não. É assim? Não. O dom é dado de graça. Temos que servir de graça. De graça. Não é motivo também de invejar. Não é motivo também de odiar. Infelizmente a tendência humana é isso. Queremos falar mal. Estou a descansar, bateram a porta. Esses também. Vocês não sabem orar. Por que estão procurando sempre?
É que desprezo. Você tem um dom. Deus enviou as pessoas para você servir. Quando temos o dom espiritual, esse dom é para servir ao Senhor com humildade, com dedicação, com alegria, mesmo até mudar o dinheiro que Deus te deu, as possibilidades que Deus te dá. Quando há uma contribuição, o texto bíblico diz de que devemos dar com alegria. Deus ama quem dá com quê? Com alegria. Com alegria. É assim que você está a andar ou agir corretamente de acordo com o Senhor. A Bíblia nos apresenta em Atos capítulo 8, versículo 18, um senhor que havia feito parte de práticas mágicas, mas a uma dada altura, tendo visto Pedro e João impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o dom espiritual, ele disse: irmão, eu também, chegou a hora, quero ter o dom espiritual. Quero ter o quê? Dom espiritual. Ele disse: irmão, Pedro e João, realmente eu também já ando aqui com o evangelista Filipe. Eu tenho fome e sede, quero ter o dom. Quero ter o quê? O dom. Tenho algum dinheiro para vos dar, para ver se quando eu pusesse as mãos sobre alguém, ele recebesse o dom espiritual. Pedro e João disseram sim. É isso? Não. Pedro e João disseram sim. É isso? Não. Porque o dom espiritual não é para comercializar, não é para vender. Mas hoje, irmãos, o falso dom espiritual está sendo vendido. Juventude, cuidado. Cuidado. Pastor Bento, cuidado. O falso dom espiritual está sendo vendido, está sendo comercializado. Certa vez, o obreiro se tinha apresentado diante do mágico. Eu quero ter uma igreja grande. Eu quero ter uma igreja dinamizada. Que quando estamos a cultuar, movimentar. O homem disse: bom, eu vou trabalhar consigo. Você vai ter tudo que você precisa. Uma igreja grande, as pessoas vão te procurar. O que você quer? Não, quero falar línguas estranhas. Ah, ok. Mas eu quero ser mesmo um obreiro poderoso. Vai ter. Só que na sua igreja, você tem lá indivíduos que fazem alternância. Um grupo está de manhã, o outro está à noite. Como é que eu posso trabalhar lá? Fala para aquele grupo para estar de férias durante uma noite só, porque eu vou fazer trabalho na sua igreja e você vai ver. Então o obreiro pediu para aquele equipe se afastasse. Se afastaram. Olha, um lençol branco, um lençol preto e mais um cabrito e um casal de galinhas. O homem arranjou tudo isso porque ele queria comprar o dom? O dom espiritual. O homem disse: é meia-noite que vamos trabalhar. O homem chegou, mas é onde que vamos trabalhar? Não é dentro da igreja, não, é à frente da igreja. E agora, cavaram um buraco aqui, cavaram um buraco. E agora o que segue? O cabrito, as galinhas foram enterradas vivas. E agora, acabou? Não, ainda tem um serviço. Aguarde daqui a uma semana, à frente da porta da sua igreja, você vai ver vários bichinhos que vão aparecer ali, mosca e tudo. É a revolução que vai acontecer na sua igreja. Você vai ter uma igreja. Depois de uma semana,
Ali o trabalho começou, o bicho ficou podre e então muitas músicas, pronto. No prazo que o homem tinha marcado, ou as pessoas estavam a vir do norte, do sul, movimentar. Quando ele pega o casaco dele, vai te bater, você já caiu. Oh, mas o pastor, esse obreiro agora é poderoso. Quando você chega diante dele, ele te diz os problemas que estão na sua vida. Não vale a pena você abrir a boca. Falso dom espiritual a ser que comercializar. 10 anos de trabalho, o obreiro morreu. O obreiro morreu. Porque tinha chegado o prazo combinado. Apenas 10 anos de trabalho. A sua igreja vai estar cheia. As pessoas vão te procurar de longe e de perto. E alguns jovens desses que sabem fazer essas artimanhas já estão em Luanda. Recentemente já estiveram numa das nossas paróquias. E foram persuadir o pastor: você não quer ser, nós queremos trabalhar consigo. Você não quer ser uma igreja cheia, grande, onde tem muito poder. Mas poder que vem de onde? Essa é a grande pergunta. Essas manifestações virão de onde? Pedro e João estavam a trabalhar com o poder que vinha só de Deus, o eterno, do Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Agora, se houver um dom falso, é para pouco tempo, é para muito sacrifício. Morre alguém na igreja, amanhã depois, não, o pastor parece que sabe. É que falso dom que é espiritual, requer muitas manobras. Então, aqui está a recomendação. Todos nós precisamos de discernimento espiritual para ver nas igrejas onde vamos entrar. Ah, não, aquela igreja tem poder. Ah, aquela igreja é assim. Logo que você chega na presença dele, dá uma revelar. É isso, é aquilo. Cuidado, cuidado. Assim como tem um verdadeiro dom espiritual, há também um falso dom espiritual, que é dado pelo inimigo de Deus. Já estão em Luanda. Recentemente, eu estava a ler uns documentos. Botsuana, Tanzânia, Ghana. As pessoas que estão andando aqui e acolá têm a possibilidade de comprar simples coisa aqui. É tapete, isso aqui que estou avisando. Isso aqui. Quando o culto começa, está tudo bem. Mas se eu pisar esse tapete, tem uma conexão, poder extraordinário. Falso dom espiritual. Está em algumas igrejas. Quando tocar a pessoa está caindo. O que está fazendo cair as pessoas? O assunto está no lado espiritual. Estamos a pensar que aquele obreiro está cheio de poder, está cheio do Espírito Santo. Falso dom espiritual. São pessoas do outro mundo que estão tocando nas pessoas para tanta gente cair dentro do culto. E há 126 anos precisamos de pedir a Deus discernimento espiritual para não sermos enganados agora e para sempre. Deus abençoe a sua palavra. Amém? Amém.